Bom dia, povo abençoado, a paz do Senhor Jesus. Tudo na benção? Creio que é só vitória. Esse amigo que vos fala nessa manhã gloriosa de hoje é o pastor Leandro. Estou passando aqui para compartilhar com você o pãozinho com manteiga. E essa palavra vai chegar até você. E a hora que ela chegar até você, ouça ela com atenção. Abra o coração. Às vezes você está ouvindo e você está distante de Deus, você está desviado, você tirou os teus olhos de Cristo, da palavra, olhou para a direita, olhou para a esquerda, ou seja, olhou para o homem, olhou para o lugar que você estava e viu pessoas ali fazendo ou andando de uma maneira que não é certa. Mas a Bíblia manda eu e você olhar para Jesus. E a Bíblia manda eu e você fortalecer no Senhor e na força do seu poder. A Bíblia manda eu e você buscar a Deus, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós temos um inimigo que é real, que é espiritual, que ele vai fazer de tudo para enganar o ser humano, para que o ser humano saia da verdade, que é a palavra de Deus, e ele consegue prender a alma dessa pessoa. Então você precisa se atentar. Pastor, eu estou fraco. Pastor, eu não tenho força. Pastor, eu não consigo voltar para a presença de Deus. Eu não consigo buscar. Então você já vê que você espiritualmente está preso. Mas o diabo não pode amarrar você se você disser assim no seu coração e abrir a sua boca e falar: eu vou servir a Deus, eu não quero me amarrar espiritualmente. Está repreendido em nome de Jesus. Por quê, pastor? O poder está na palavra, da decisão. Clama a mim e eu te responder-te-ei. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Então, quando você clama, Deus vem ao encontro seu para te socorrer. Amém? Vamos fazer uma oração aqui antes de nós compartilhar a boa palavra? Em nome de Jesus. Você que está aí do outro lado, às vezes você não pode fechar os teus olhos, porque você está dirigindo, você está num lugar que não tem como, mas você vai concentrar a tua fé e orar comigo, amém? Deus amado e querido, Deus poderoso, nessa manhã de hoje nós estamos aqui mais uma vez diante do Senhor, para buscar a tua face, ó Deus grandioso. Desde a planta dos nossos pés ao alto da nossa cabeça, Deus, toca com teu poder. Vem, Senhor, toma em tuas mãos as nossas vidas, o qual nós consagramos ao Senhor nessa manhã. Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é o refúgio nosso, a nossa fortaleza, a nossa rocha. Eu sou ovelha do teu pasto. Meu Deus, toma em tuas mãos a cada um de nós e nos guia. Davi disse na sua palavra: deita-nos faz em verdes pastos, ó Deus, guia-nos mansamente em águas tranquilas. Vem, Deus, passando com teu poder de vida em vida. Entra nessa casa, entra no leite do hospital, entra na boleia deste caminhão. Visita, meu Deus, esse taxista, esse Uber, essa dona de casa. Visita esse, meu Deus, que está sem força. Deus, quebrando os grilhões, quebrando as barreiras, na autoridade, no poder que há no nome de Jesus. Eu digo a todo espírito opressor, espírito de morte, espírito de suicídio, saia da mente, do consciente, do subconsciente, do intelecto da mente, do sistema nervoso, emocional. Toda a opressão que essa pessoa está sentindo agora, sai e não volte mais, em nome de Jesus. Pai, nós abrimos o coração ao Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu te pedir para você, quando essa mensagem chegar até você, pastor, essa mensagem chegou no grupo da família. Chegou no grupo da família, tem alguém ali que vai estar ouvindo, pegue essa mensagem e mande para um amigo. Você que é um amigo que está recebendo, mande para uma outra. E assim nós vamos sendo a mão de Deus e a boca de Deus. Jesus disse assim: o Pai é Espírito. Importa que aquele que o adore em espírito e em verdade. Então nós precisamos o quê? Adorar a Deus em espírito e em verdade, com o nosso coração.
com verdade. Por exemplo, assim, pastor, explica para mim entender melhor como que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Vou dar um exemplo aqui para você entender. Eu estou aqui, eu vou começar a orar a Deus, Deus, o Senhor é grande, Deus, o Senhor eu quero te servir, porque o Senhor é o meu Deus, eu quero andar em santidade, eu estou falando, mas na realidade eu não ando em santidade nada, na realidade eu estou falando só da boca para fora ou com a minha mente, mas lá no meu interior, lá no meu coração, eu não quero renunciar, eu não quero abrir mão e Deus sabe disso. Mas quando você ora em espírito, em verdade, com sinceridade de coração, Deus ele age. O que é adorar em espírito, em verdade? É com sinceridade de coração. É a mesma coisa de quem prega a palavra e ele não vive o que ele está pregando. A pessoa sente. Mesma coisa quem está louvando. Tem gente que tem um dom do louvor. Tem gente que tem um dom para pregar, mas não tem unção. Você entendeu? Então eu preciso ter unção. A unção, ela aumenta e ela diminui. Por quê, pastor? Porque aquele que prega, aquele que louva, precisa viver o louvor e viver a palavra. Ele prega, mas ele vive o que ele prega. Ele crê no que ele prega. Ele teme o Criador. Amém? Então, Deus vai fazer a obra. Introdução dada, nós estamos falando, hoje nós vamos compartilhar aqui uma palavra do livro de Salmo 57. Salmo 57, Davi, ele acha socorro contra os seus inimigos e louva a Deus. Pastor, Davi acha socorro? Sim, em Deus. Às vezes você é uma pessoa que está enfrentando grandes lutas, grandes dificuldades e adversidade. Davi, ele não fez nada para Saul, mas o Saul perseguiu Davi. E esse salmo aqui, o Davi, ele estava fugindo do Saul, certo? Quando o Saul estava diante dele lá na cova. Você lembra que ele entrou numa caverna, numa cova lá numa caverna? E a Bíblia diz para nós que o Davi estava naquela caverna, o Saul com seus homens foi atrás dele, e o Davi, ele sempre fugia de Saul porque ele não fez nada. O Saul, por causa de inveja, perseguiu Davi e Deus deu livramento para Davi. E Davi fala na palavra aqui que é Deus que dá o refúgio para ele. Nós vamos ler essa palavra e nós vamos trazendo essa palavra para a nossa vida. Amém? O tema é: Davi acha socorro contra os seus inimigos e louva a Deus. O nosso socorro está em Deus. Amém? Davi diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passe as calamidades. Ou seja, o Davi, ele clama a misericórdia de Deus. E o que me chama a atenção aqui, Davi fala para Deus que a alma dele confiava em Deus. Quantas pessoas que aqui estão me ouvindo que precisa verdadeiramente confiar em Deus? Não, pastor, eu confio em Deus. Mas se você confia em Deus, por que você não obedece Ele? Se você confia em Deus, por que você não confia se você não obedece? Nós temos que ficar na dependência dele. Davi disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia no Senhor. Nós temos que confiar em Deus, que Deus ele vai suprir as nossas necessidades, que Deus ele vai nos livrar. Davi, quando ele escreveu o Salmo 23, ele disse assim para nós no Salmo 23: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ou seja, ainda que ele passasse por um vale, por uma situação de perigo, ele ia confiar, ele não ia temer. Quantas pessoas, irmão, precisam aprender a confiar em Deus? Mas ele só vai confiar se ele conhecer este Deus que não desampara os seus. Com este Deus que não desampara aqueles que confiam. Eu me lembro de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando Nabucodonosor fez aquela estátua e exigiu que eles adorassem aquela estátua. Eles não adoraram. O rei Nabucodonosor pegou eles, chamou eles e falou assim: nós vamos te dar mais uma oportunidade. Sabe o que eles responderam? Está lá em Daniel 3, capítulo 3, versículo 16 e 17. Eles disseram assim: ó rei, fica sabendo, o nosso Deus, o qual nós servimos,
o nosso Deus, o qual nós servimos. Eles estavam na Babilônia, eles estavam exilados numa terra, eles estavam num povo estranho, num povo que servia os seus deuses, e eles serviam a Deus de verdade. O nosso Deus, o qual nós servimos. O problema é que muitas pessoas não servem a Deus nada, porque a Bíblia diz assim que não pode servir dois senhores. Não tem como você servir a Cristo e servir o mundo. Não existe meio termo. É exclusividade, ou é 8 ou 80. Ou eu estou servindo a Deus, ou estou servindo o diabo. Não, mas não existe meio termo. O diabo não tem ciúme. Você pode servir a Deus, servir a ele, que no final você vai para ele, vai para o inferno. Mas Deus não. A Bíblia diz que aquele que diz que anda no caminho dele, que crê nele, deve andar como ele andou. Deve viver como ele viveu, em santidade, em renúncia total. Mas nem todas as pessoas estão dispostas a renunciar. Aí o rei Nabucodonosor chamou eles, e eles falaram: o nosso Deus, o qual nós servimos, vai nos livrar da tua mão e da fornalha. O rei Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. E o rei disse assim: eu quero ver qual é o Deus que vai me livrar vocês da minha mão e da fornalha. Confrontou eles. Meu irmão, eles foram atados, amarrados e jogados dentro da fornalha. Então eles passaram por aquilo ali. E a Bíblia diz para nós que Deus livrou eles dentro da fornalha. O chapéu não queimaram, as roupas não queimaram, nada, um fogo lá dentro. Ah, pastor, não acredito nisso. É isso que o diabo quer. Quando nós confiamos em Deus, Deus livra nós antes da prova, durante a prova, no meio da prova. Mas eu tenho que confiar. E a confiança é total. A dependência é total. Por exemplo, eu sou pastor. Eu conheço muitas pessoas que, diante de uma situação, ele cede à opressão, ele cede à tentação. Não é verdade? Muitas pessoas hoje não acreditam no que Deus fala. E o Davi disse para Deus: Deus, tem misericórdia de mim. A minha alma confia em ti. E à sombra das tuas asas me abrigo. Mas pastor, Deus, a sombra das tuas asas? Ele está falando que Deus é como, vamos dar um exemplo assim. Sabe quando a galinha, ela tem seus pintinhos e quando vem um gavião, um perigo, ela estende a asa assim e os seus pintinhos entram tudo debaixo, fala de proteção. Ou seja, porque a galinha vai proteger, o inimigo vai atacar e vai proteger. Ele está dizendo assim: Senhor, debaixo das tuas asas eu me abrigo, para mim e para você hoje. Quando eu e você, nós estamos submissos a Deus, submissos à palavra, nós cumprimos a palavra, nós estamos protegidos, nós estamos guardados. Lembra lá do Tiago, capítulo 7, que nós pregamos esses dias? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. O que é sujeitar a Deus? É ser submisso a Deus. Jesus, ele foi inteiramente submisso a Deus. O diabo atacou ele. O diabo, de todos os meios, atacou ele. Mas ele resistiu o diabo e o diabo fugiu dele. Quantas pessoas não se abrigam debaixo das asas de Deus? Não se refugia debaixo da palavra? Lembra do Salmo 91? Fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que é habitar? É permanecer. O que é um esconderijo? É um lugar que você se esconde. Qual que é o esconderijo de Deus? É a palavra, é eu estar na presença dele, é eu estar com comunhão com ele, é eu estar com intimidade com ele. O Davi disse: à sombra das tuas asas eu me abrigo até que passe as calamidades. Davi estava querendo dizer, em outras palavras: Senhor, eu confio no Senhor, eu descanso o meu coração no Senhor, eu obedeço a tua palavra, eu fujo da aparência do mal, eu ando no teu caminho, ando na tua verdade. O Davi conhecia Deus, o Davi sabia da vontade de Deus. O Davi não era um idólatra, o Davi não era um homem que estava fora da palavra. O Davi, o que? Ele refugiava debaixo das asas de Deus, ele se abrigava debaixo das asas de Deus. Quando eu e você somos homens e mulheres que abrigamos debaixo das asas de Deus, vou dar um exemplo simplesinho para você entender. Jesus disse lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24, ele diz assim: não andeis ansiosos, preocupados com coisa alguma, com o que beber, com o que comer, com o que vestir. Quando eu e você, nós abrigamos debaixo das asas de Deus, diante de qualquer situação, eu descanso meu coração, porque Jesus falou que não é para mim andar ansioso,
não é para mim andar preocupado, não é para mim andar dessa maneira. Então eu me refugio debaixo dessa palavra. Eu vou descansar o meu coração, porque Deus vai trabalhar por mim. Eu conheço a palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Mas todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Aí ele falou que ele ia se abrigar até que passasse a calamidade, ou seja, até que aquela situação se resolvesse. Lembra, tudo é passageiro. A luta não é eternidade. Lembra quando Jesus falou para aquela igreja: vocês terão uma tribulação de 10 dias. Observe que a tribulação, a perseguição, a situação, ela tem começo, meio e fim. Isso que você está passando não é eterno. Essa luta financeira que você está passando não é eterno. Esse deserto que você está passando, esse momento de escassez, esse momento de luta, não é eterno. Mas eu preciso buscar a Deus. Ele diz no versículo 2: clamarei ao Deus Altíssimo. Ele fala assim: eu vou clamar a Deus, ao Deus que por mim tudo executa. Então ele fala que Deus é Deus que executa, é Deus que batalha, é Deus que luta. O Daniel estava na Babilônia e ele também enfrentou luta. Ele também foi provado. O Daniel era um homem que orava 3 vezes no dia. Ele tinha comunhão com Deus. Ele era um homem muito querido, muito amado por Deus. Deus não faz exceção de pessoas, mas aqueles que o buscam, aqueles que o adoram, aqueles que têm uma intimidade com Ele, essas pessoas, elas estão mais próximas de Deus. E a Bíblia diz que um dia fizeram um decreto que não podia pedir nada para ninguém, nem para Deus, nem para ninguém, a não ser para o rei. Porque o rei pensou em colocar 120 presidentes sobre o seu reino e colocar 3 que tomassem conta dos 120 e um para que tomasse conta de tudo. E pensava em colocar em Daniel, porque o Daniel era um homem fiel. E aqueles ladrões, que eram aqueles povos, né, não queriam que o Daniel fosse. Então armaram uma cilada. E o Daniel estava orando, eles viram, denunciaram para o rei, e o Daniel foi jogado dentro da cova dos leões. A Bíblia diz para nós, lá em Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 18 em diante, a Bíblia diz para nós que o Daniel falou para o rei que o Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, porque foi achada inocência nele e no rei. A Bíblia diz para nós que, lá no último versículo, porque o Daniel crera no seu Deus, ou seja, o Daniel creu que Deus enviaria o socorro, um livramento para ele. É a mesma coisa, são homens que viveram momentos diferentes, situação diferente, mas servindo o mesmo Deus, porém, confiando, descansando. Davi disse: clamarei o Deus Altíssimo, Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus enviará o seu auxílio do céu. Deus enviará o auxílio, o socorro. Eu abro essa pergunta para você que está aí do meu lado, do outro lado. Qual é o socorro que você precisa? Qual é o auxílio que você precisa? Qual é a área da sua vida que você precisa ser socorrido? Financeiramente, espiritualmente, materialmente, emocionalmente? Quando nós buscarmos a Deus, clamarmos a Deus, nós refugiar, descansar, Ele vai nos entrar com provisão. Ele do céu enviará o seu auxílio e me salvará do desprezo daquele que procurava me devorar. Então Davi diz que Deus enviará do céu o auxílio, o socorro, a provisão. A Bíblia diz que Davi disse: ele me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Olha o que o Davi disse. Davi sabia que Deus viria ao encontro dele. Isso é confiança, isso é fé. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre leões, ou seja, minha alma está em perigo. E eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. Exalta-te, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. E assim ele continua orando, falando com Deus. E eu termino essa mensagem aqui. Da mesma maneira que o Davi falou para Deus que confiava, e confiava mesmo, que ele ia descansar debaixo das asas de Deus. Para mim e para você hoje, quando você conhece a palavra, você pega uma palavra, você ora em cima daquela palavra, você descansa nela, aquela palavra se torna um abrigo para você. Você se abriga debaixo daquela palavra. Vou dar um exemplo aqui para você de mim.
Quando eu estou passando por algum ataque, alguma situação, eu vou na Bíblia, pego uma palavra, oro em cima daquela palavra e aquela palavra se torna para mim um abrigo, uma proteção, um refúgio. Vou dar um exemplo para nós. Deus, a tua palavra diz que tudo é possível ao que crê, e eu creio nisso, Senhor. Deus, a tua palavra diz, clama a mim e eu te responder-te-ei. Deus, a tua palavra fala assim. Da mesma maneira que Davi refugiava debaixo das asas de Deus e estava protegido, quando você pega uma palavra, essa palavra se torna um abrigo, essa palavra se torna um escudo, essa palavra se torna uma proteção para você. Mas se você não tem palavra, se você não tem um escudo que é a palavra, infelizmente você está vulnerável. E Deus não quer isso. Amém? Deixa eu orar com você e por você, pela sua vida, em nome de Jesus, e Deus vai te socorrer, te ajudar. Irmão, qual é a tua situação hoje? Qual é o teu problema hoje? Eu quero orar por você, com você. Eu quero determinar na sua vida. Eu quero falar com este mal, eu quero falar com esta dor, eu quero falar com esta enfermidade, eu quero falar com este câncer, dar uma ordem nele em nome de Jesus. Coloca a tua mão aí aonde você está, onde tem essa dor, aonde está essa dor, esse mal, em nome de Jesus, eu vou repreender ele da sua vida. Amém? Feche teus olhos. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por esta pessoa que está me ouvindo agora. Meu Deus, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus, eu falo com esta dor, com este caroço, com este nódulo, eu falo com esta opressão, eu falo com esta angústia, eu falo com esse espírito opressor que está oprimindo, que está colocando medo, que está colocando ansiedade, que está colocando perturbação na mente, no consciente, no subconsciente, no intelecto da mente, no sistema nervoso. Agora, no nome de Jesus, doença específica, doença crônica, transtorno bipolar, essa pessoa ouve voz, vê vulto, esse demônio da agressividade, esse espírito da miséria, esse espírito chamado tranca-rua, que trancou o caminho dessa pessoa, demônio de morte, demônio de suicídio, espírito de tristeza, espírito de melancolia, espírito que trouxe a dívida, demônio que entrou no casamento, espírito que colocou o medo. Agora, no nome de Jesus, eu te dou uma ordem, sai mal, sai perturbação, sai medo, sai tristeza, sai opressão maligna, dor no ouvido, dor nos olhos, cegueira física, cegueira espiritual, todo o mal que estiver agindo na vida dessa pessoa, na casa, no filho, no marido, na esposa, na fonte de renda, agora, no nome de Jesus, pega o seu mal, e não volte mais, em nome de Jesus. Meu Deus, passa com o seu poder, abençoando essa casa, essa família, em nome de Jesus. Deus te abençoe, forte abraço.